Licença casamento. Tudo o que você precisa saber. Sem dúvidas, o período pandêmico fez com que muitos casais adiassem seus casamentos até que todos os eventos fossem liberados. Com isso, o setor de recursos humanos está em uma fase que precisa liderar com muitas solicitações de licença casamento. Pois, existe sim uma licença casamento, também conhecida por alguns nomes, como por exemplo, licença gala ou licença matrimônio. Mas, não importa como esse termo é pronunciado, mas sim que ele é vigorado pela consolidação das leis trabalhistas. Entretanto, ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto, tais como: quantos dias o funcionário tem direito de ficar afastado para casar? Será que todos os colaboradores possuem esse direito? Caso você queira sanar esta, entre tantas outras dúvidas, com certeza você está no lugar certo. Boa leitura! Aqui, você verá assuntos como: o que é a licença casamento? Como funciona a licença casamento? O que a legislação diz sobre a licença casamento? Como fazer o registro no período de licença casamento? Quais são as boas práticas para solicitar a licença casamento? Como utilizar a licença casamento para melhorar a cultura organizacional? A licença casamento e a produtividade. As principais dúvidas sobre licença casamento. Vamos lá então? O que é a licença casamento? Antes de mais nada, a licença casamento é um benefício previsto na CLT, para os colaboradores que irão casar. Como todos sabem, um casamento não é feito de um dia para o outro e quando chega próximo, parece que toda a correria se engrandece. No entanto, a licença é contada apenas a partir do primeiro dia útil após o casamento, levando em conta que a maioria são nos finais de semana. Por isso, sempre é necessário que ambas as partes, empresa e colaborador, entendam tudo sobre esse benefício. Afinal, caso o empregador não entre neste acordo com o trabalhador, podem gerar futuros processos trabalhistas. Entretanto, devemos levar em conta que muitos profissionais costumam marcar o casamento para as suas férias, mas, como muitos não têm a mesma sorte, devem solicitar a licença casamento. Além disso, é um direito do trabalhador segundo a CLT, ou seja, caso algum empregador se negue a entregar a licença, o funcionário poderá mover uma ação contra a organização. Como funciona a licença casamento? A princípio, o benefício de licença casamento pode ser adaptado conforme alguns cenários, entenda. Casamento aos finais de semana. Primeiramente, neste caso a licença começa a valer a partir de segunda-feira, com prazo até quarta-feira. Casamento em uma sexta-feira. De acordo com a CLT, a licença deve ser tirada a partir do primeiro dia útil após o casamento, ou seja, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Casamento no período de férias. Por fim, neste caso o colaborador não possui direito à licença casamento, então, ele voltará ao trabalho quando retornar das férias. Além disso, é muito importante ressaltar que não é possível intercalar os dias de licença, eles são consecutivos. Todos os dias de folgas contemplados com o benefício não podem ser descontados nas férias. A licença gala não é concedida durante o período de férias, mas, após o período de licença, o colaborador pode emendar suas férias normalmente. Além de tudo, a licença casamento não restringe nenhum tipo de orientação sexual, pode ser para qualquer colaborador. O que a legislação diz sobre a licença casamento? Em primeiro lugar, conforme o artigo 473 da CLT, o colaborador que irá se casar possui até 3 dias consecutivos de folga, sem desconto na remuneração, veja na íntegra. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967. Segunda, até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento, inciso incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967. Entretanto, é importante ressaltar que convenções coletivas e acordos coletivos podem estabelecer um tempo de licença especial, ou seja, de maneira diferenciada. Além disso, os professores possuem uma exceção, pois de acordo com a legislação, esses profissionais podem deixar de comparecer ao serviço por 9 dias sem desconto no salário.
Art. 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários. Terceiro, não serão descontadas, no decurso de 9 dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho. Como fazer o registro no período de licença-casamento? De fato, o procedimento para fazer o registro de solicitação da licença-casamento é bem simples. Como o casamento é algo programado, deve ser comunicado ao setor de recursos humanos com antecedência. No entanto, basta o colaborador dizer ao responsável a data do seu casamento e os dias da licença que deseja. Com isso, após a licença fornecida, o colaborador precisará levar sua certidão de casamento no retorno ao trabalho. De acordo com as leis trabalhistas, o colaborador não é obrigado a dizer que vai se casar, mas é importante que o RH incentive uma comunicação clara e transparente entre ambas as partes. Quais são as boas práticas para solicitar a licença-casamento? A princípio, por mais que não seja obrigatório, é importante que o colaborador se programe antes de solicitar a licença-casamento. Por mais que seja algo da vida pessoal, não é uma informação por curiosidade, mas sim por organização. Dessa forma, essa atitude não prejudicará nenhuma tarefa ou área como um todo, pois imagina se um funcionário resolve emendar a licença com as férias? Pois é, poderia prejudicar. Por isso, separamos alguns passos que podem ser úteis para uma relação transparente dos empregadores e profissionais. Notificar as datas com antecedência. Sem dúvida, quanto antes for avisado sobre a programação do colaborador, melhor para entender como ficará o cenário da empresa nos dias de ausência do profissional, como por exemplo, se precisará de algum substituto. No entanto, existem outros fatores a serem levados em conta, como o fato de que no final do ano é muito mais corrido para qualquer empresa, principalmente se a empresa for da área comercial. Portanto, caso o profissional resolva se ausentar por alguns dias, é muito importante incentivá-lo a sempre avisar a empresa, pensando sempre na organização. Conversar com o líder da área. De fato, cada empresa possui o seu protocolo para a solicitação de folgas, por isso, é importante sempre estar atento. Então, para evitar desencontros e desentendimentos de informações, é importante deixar todas as datas pretendidas alinhadas com o gestor. Oriente os seus colaboradores a se programar. Por fim, é muito necessário avisar todos os colegas de trabalho envolvidos na equipe sobre a licença do colaborador, já que os profissionais precisarão se organizar para fazer as tarefas desse trabalhador ausente. Além disso, pode ser que outros trabalhadores já estejam de férias marcadas para o mesmo período da licença-gala ou que já possuem projetos marcados que são mais intensos. Como utilizar a licença-casamento para melhorar a cultura organizacional? Como você já sabe, o objetivo da QR Point é fazer com que a sua empresa cuide mais dos colaboradores e menos dos processos, certo? Por isso, sempre damos dicas de como isso pode ser feito na prática. Sem dúvida, existem situações muito simples que podem fortalecer e engajar a relação entre os colaboradores e a empresa. Com isso, é importante ressaltar que quando um funcionário vai casar, é um dos momentos mais marcantes e felizes da vida dele, por isso, ser bem recebido pode motivá-lo ainda mais. Portanto, veja agora alguns exemplos de ações que trouxemos para você. Promoção de chá de cozinha. De fato, começar uma vida a dois é uma das coisas mais maravilhosas, mas também repleta de desafios, pois a pessoa está construindo uma vida do zero. E isso envolve também muitas coisas materiais, como por exemplo, comprar imóveis, móveis, itens para casa, entre outros. Dessa forma, a empresa pode incentivar outros colaboradores a promoverem um chá de cozinha, a fim de ajudar o colaborador que está com uma casa nova. Bilhetes desejando felicitações. Sem dúvida, além do chá de cozinha, a empresa também pode escrever bilhetes desejando bons votos e também momentos especiais ao casal. Esse é um momento único na vida do colaborador e fazer dessa sensação ainda mais especial pode deixar tudo mais incrível, assim, motivará mais ainda o funcionário. Bilhetes de boas-vindas. Por fim, lembre-se que o colaborador estará voltando de um dos melhores momentos da sua vida, por isso, o seu retorno remete à felicidade.
Com isso, escrever bilhetes desejando boas-vindas é uma ótima forma de fazer com que essa felicidade permaneça. Além disso, a motivação tem grande relação com a produtividade. Será que essa licença também está conectada? A licença casamento e a produtividade. Sim, não existe dúvidas que a licença casamento tem um grande impacto para a produtividade. No entanto, de uma forma positiva, pois já está mais do que claro sobre a felicidade do colaborador e funcionários felizes, produzem mais. Sabemos que um dia de folga já é um baita motivador para iniciar uma semana mais renovada, certo? Assim como voltamos bem das férias, uns dias de licença, ainda mais com o objetivo de ser o casamento faz com que o colaborador volte ainda mais motivado. Dessa forma, é provável que o colaborador volte à sua máxima produtividade. Pois bem, agora que já entendemos tudo sobre a licença casamento, que tal sanar algumas dúvidas frequentes? As principais dúvidas sobre licença casamento. À primeira vista, apesar de toda a contextualização da licença casamento ter sido entendida, algumas dúvidas ainda podem ter permanecido, por isso, iremos saná-las agora mesmo. A empresa pode flexibilizar a licença casamento? A princípio, uma das principais dúvidas é sobre a flexibilização que a empresa oferece no período de licença matrimônio, tendo em vista que muitos colaboradores têm duas fases do casório, no civil e no religioso. No entanto, no caso em que os funcionários realizam duas cerimônias, eles precisam decidir em qual dos dois irão usar a licença casamento. Afinal, a lei não permite tirar duas licenças casamentos e também não permite dividir os dias. E vale lembrar que caso o funcionário queira enquanto está de férias, ele não pode tirar esse período depois que voltar de suas férias nem somá-lo ao seu recesso. Mas, poderá tirar a licença de casamento antes das férias e depois gozar o seu período de descanso normalmente. A licença casamento é folga ou um abono? Afinal, quando os colaboradores tiram licença, é considerado um abono ou uma folga? No período em que o colaborador estiver de licença gala, ele terá suas ausências justificadas, ou seja, na folha de pagamento, as faltas serão abonadas. Por outro lado, a folga podemos dizer que é mais quando tem um feriado e o colaborador não precisa justificar a sua ausência para a empresa. Os estagiários e terceirizados possuem direito à licença casamento? Em primeiro lugar, é importante dizer que na lei do estágio, não existe nenhum artigo especificando os direitos do funcionário para licença de casamento. Dessa forma, caso o estagiário precise casar, basta alinhar as informações com o gestor, respeitando as políticas internas da empresa. Por outro lado, os funcionários terceirizados possuem sim o direito da licença casamento, visto que possuem carteira assinada e têm os mesmos direitos que qualquer colaborador CLT. Contudo, vale ressaltar que quem cuida dessas informações são as empresas responsáveis pelos trabalhadores terceirizados e não as empresas contratantes do serviço. Quantos dias de licença casamento possui um servidor público? Como vimos anteriormente, existem algumas classes que possuem dias diferentes de licença casamento, como foi o caso dos professores. Além disso, os servidores públicos possuem dias diferenciados conforme a legislação, artigo 97, que prevê todas as ocasiões em que o funcionário pode se ausentar sem prejuízo à sua remuneração. Com isso, em caso de casamento, o trabalhador público tem direito a 8 dias consecutivos perante a lei. Como um controle de ponto alternativo pode ajudar a empresa a se programar com as licenças galas? De fato, a tecnologia sempre foi muito importante para otimizar várias áreas do mercado de trabalho. Por exemplo, o controle de ponto alternativo online é uma ótima ferramenta para apoiar os processos do setor de recursos humanos. Inclusive, uma das principais funções desse software é facilitar o lançamento de abonos e licenças na folha de ponto do funcionário. A QR Point, por exemplo, possui um sistema de controle de ponto online, com funcionalidades completas que podem ser a solução que a sua empresa precisa. Conclusão. Neste artigo, você conseguiu compreender as principais dúvidas sobre a licença casamento e como funcionam os processos nas empresas. Além disso, você também pôde compreender o que a legislação diz sobre esse assunto. E aí, conseguimos te ajudar? Conta para a gente!